Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o Jornal Viva. Conforme eu já disse no início da nossa edição de hoje, nessa segunda-feira, eu estou recebendo aqui com muito prazer o pastor Bruno Herculano. Ele é pastor da Igreja Metodista aqui de São José do Rio Preto, a Igreja Metodista que está completando 80 anos de trabalhos aqui na nossa cidade. Hoje conta com 2 templos aqui, o principal deles, que eu vou chamar de Igreja Matriz, fica ali na Avenida Badibacite, quase esquina com a Delegado Pinto de Toledo, né? Num terreno, na época, pelo visto, quando foi cedido o pastor, foi cedido aquele terreno que é uma igreja bastante espremidinha, mas eu tenho certeza que é bem virtuosa, apesar de ser pequena, não é isso? Com certeza. Né? Como é que o senhor está? Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia, né? Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Que bom, então. É bom receber o senhor. Eu fico muito à vontade de falar da Igreja Metodista, pastor, que eu tive uma formação na Igreja Metodista que eu estudei durante pelo menos uns 10 anos da minha vida num colégio da Igreja Metodista, que é o Colégio Instituto Granbury. Existiu o Granbury na minha cidade de Minas e o Bennett, no Rio de Janeiro, né, que eram vinculados à Unimep de Piracicaba, né? Então, nesse colégio que eu estudei, inclusive quem esteve por lá também, além de muitas pessoas muito mais famosas do que eu, foi o ex-presidente Itamar Franco. Certo. Ele foi um dos... Eu me lembro muito bem que eu me lembro o reverendo Goodwin, que era um dos nossos pastores lá, que lecionavam para a gente, e os colégios metodistas, pelo menos esse, ele sempre colocava você para frente. E sempre dizia o seguinte nas aulas, que Deus gosta de quem é vencedor. Amém. E vocês são os melhores, vocês são os mais inteligentes, isso não é para menosprezar ninguém, mas é uma espécie de motivacional que você tinha desde o início até o último momento que você saiu do colégio. Esse espírito metodista, né, que foi justamente, daqui a pouco a gente conta um pouco da história da igreja, começou na Inglaterra no século XVIII, esse é o espírito que saiu da Inglaterra e pegou as terras americanas, tipo de desbravadores e motivadores? É essa a mensagem, pastor? Com certeza, quando nós olhamos para a história do povo metodista, lá atrás no movimento, no contexto do século XVIII, nós percebemos a necessidade, uma realidade de motivar, de levantar o ser humano, de olhar para o ser humano de uma forma integral, né? No corpo, na alma, no espírito. Então, quando nós olhamos para a história, nós conseguimos enxergar, quem sabe não só no seu tempo, mas lá no começo do movimento metodista, nós temos essa realidade de motivar, de ensinar, de levar o ser humano a entender que ele tem um potencial. Então, porque não criticando outras religiões, outras denominações, que eu sei que o movimento pentecostal é uma igreja... ela é da tradição evangélica tradicional, né? Junto com a batista, junto com a presbiteriana, são as igrejas mais tradicionais. E teve o movimento pentecostal depois, que surgiram as igrejas que fazem mais a exaltação ao Espírito Santo. Aí vieram depois as neopentecostais, que elas são muito mais adoradoras, né? E eu vejo uma coisa interessante nessas igrejas tradicionais, e não criticando as que estão por aí, é justamente no sentido de você valorizar o potencial humano, mas no sentido de você buscar força para o cara vencer na vida e não simplesmente achar que do céu vão cair todos os milagres da noite para o dia, que você vai ficar rico da noite para o dia e que você vai ganhar dinheiro facilmente, mas ao contrário, né? Quando a gente foi formado lá, era esse despertar. Você é capaz e Deus gosta de você e te dá força para isso, né? Correto. Como um movimento metodista, não igreja metodista, mas pensando no contexto histórico, nós, pela história, identificamos exatamente esse potencial. O movimento metodista do século XVIII vai apontar a algumas situações onde houve a possibilidade do ser humano, do homem e mulher, caminhar, dar as ferramentas, possibilitar, né, o ser humano, a pessoa, a conseguir vencer. Hoje, olhando para a nossa realidade nos dias de hoje, nós encontramos muitas correntes teológicas. E nós, como igreja, hoje, Igreja Metodista, nós entendemos que Deus é um Deus abençoador, que Deus é um Deus que realiza milagres,
Deus é aquele que pode fazer pelo ser humano, pela pessoa, porque Deus assim o ama. Deus ama o ser humano. Agora, algumas coisas Deus espera de nós o quê? A nossa resposta. Então nós precisamos também dar os nossos passos. Alguns chamamos de passos de fé ou de realizações concretas, né? Mas nós entendemos, dentro da nossa forma teológica de pensar, que nós podemos realizar algumas coisas a partir do nosso potencial. Começando levantando bem cedo para começar a trabalhar, né? Com certeza. Levantar meio-dia não vai dar certo, né? Com certeza. E Bom, só pegando um gancho do que foi falado, né, do estudo em que das instituições, do ensino, e não só lá atrás, ainda hoje, a área educacional da Igreja Metodista é muito forte. Isso tem uma origem também lá no movimento, e a sua fala no começo dizendo que da potencialidade, de vencer, de ser um vencedor, ainda hoje, às vezes em algumas palavras, em algumas frases, brincando, nós dizemos, né, que existem muitas igrejas. Hoje nós temos uma gama de denominações, com as suas teologias, com as suas formas culticas, mas nós dizemos, isso é até uma frase de um bispo nosso, e eu gosto dela, acho ela interessante, nós não somos os melhores, mas nós somos os mais bonitinhos. Os mais bonitinhos. Então parecendo aquela frase, somos pobres, mas somos limpinhos, né? Eu estou lembrando, justamente quando se fala do calvinismo, né, no mundo, né, aí falavam para a gente assim, poxa, porque Calvino, ele pregava, ou pelo menos as denominações, era o seguinte, que Deus gosta de quem ganha dinheiro, ganhar dinheiro não é pecado, Deus gosta de quem trabalha, Deus gosta, e tem determinado, aí, isso aí sempre no norte, né, no extremo norte, no hemisfério norte do planeta, né? Pelo menos na parte americana, a parte da Inglaterra, né? Aí fala, não, porque tem algumas denominações que falam assim que Deus gostava de pobreza. Não, Deus não gosta de pobreza, desculpe, né? Não. De miséria Deus não gosta, não, né? Com certeza. Não gosta. Agora, falando um pouco mais sobre a Igreja Metodista, a Igreja Metodista, ela foi fundada no século, vou ver se eu consigo lembrar o que eu aprendi naquela época, vou puxar minha memória aí. Eu não quero ensinar o senhor, apenas lembrando meus bons tempos lá no Instituto Gramber, da Igreja Metodista. Século XVIII, John Wesley, na Inglaterra, a Igreja Anglicana, que é hoje comandada pela Rainha Elizabeth, né, que eu vou dizer a toda poderosa, e ele queria uma coisa mais popular, né? Ele não queria, achava que teria que ter espaço, apesar de ser um sistema, uma monarquia parlamentarista hoje na Inglaterra, mas tem aquele glamour que afasta os plebeus. Ele falou, não, isso não pode. E seria a partir daí que os metodistas começaram a trabalhar, e o trabalho principal nos Estados Unidos, aproveitando principalmente a guerra de secessão entre os estados do Sul e do Norte, quando John Wesley começou a dar, não sei se as pessoas poderem fazer o sacramento de soldados que estavam feridos, estavam morrendo por lá, né? E começou a primeira investida em território americano, ou seja, já começou num momento difícil, né? Porque estava em guerra, o Sul e o Norte lá, né? Mas a história, só acrescenta o que para mim aí, pode me corrigir se eu estiver errado. Não, eu fui buscar 50 anos atrás. O estudo nas nossas instituições, somos confessionais, Igreja Metodista, nós também aprendemos, com certeza, alguma coisa do movimento metodista, as pastorais, os editoriais, os escritos, ele facilita, ajuda. E as assembleias. Ajuda, né? As assembleias ajudam. Todo dia, Sr. Elias, 40 minutos, você subia lá no plenário lá e ia discutir política. E você não era doutrinado para você ser protestante, não, porque muita gente era católica, inclusive, lá. E todo mundo respeitava, mas você era doutrinado para você ser um cidadão. E você tinha uma carga violenta de conhecimento que você pegava naqueles 40 minutos. Ninguém reclamava, não. Hoje em dia, para você pegar 40 minutos de menino aí, vai ser complicado. Desculpa te interromper, viu, Bruno? Segurar uma turma, mas pensando no movimento metodista, pensando na sua história, o movimento surge dentro desse contexto da Inglaterra do século XVIII mesmo, num momento difícil para a realidade, naquele lugar, onde o vício, onde o alcoolismo, a prostituição,
todo um contexto onde havia uma necessidade, o trabalho escravo. Nós temos dentro da história do metodismo a exploração do trabalho. Então nós identificamos que o começo deste movimento metodista surge a partir, na verdade, de um tempo de devoção, de obra de piedade, de uma vida diante do Senhor. Eram chamados o Clube Santo. E então este grupo, liderado por John Wesley, juntamente com o seu irmão Carlos Wesley, e outros, porque não só podemos pensar em John Wesley, Carlos Wesley, como fundadores, aqueles que... mas tem um povo chamado metodista que faz parte desse contexto, deste movimento. E neste movimento, então, eles começam a ser apelidados, porque eles reuniam com um tempo de oração, um tempo de leitura na palavra, de jejum, de vida devocional. E eles tinham esse tempo para tudo. Então, a partir daí, eles começaram a ser apelidados de metodistas. Entendi. Por causa do método. Já virou, então, a partir por isso que daí, o nome chama metodista. Metodista. Na verdade, é um movimento que depois, com a morte do John Wesley, e aí surge então a Igreja Metodista, de uma forma oficial. Como é que é o nome nos Estados Unidos? É Metodista também? Metodista, a Igreja Metodista. Metodista. Igreja Metodista. É uma das igrejas mais fortes hoje lá, né? Claro que não podemos dizer que é a mais forte. Uma das mais. Uma das pelo nome, pela tradição. Mas nós temos uma bagagem histórica que faz dos metodistas pessoas de grande relevância no contexto histórico e até hoje em alguns lugares. Pois é, são 12 milhões mais ou menos aí de fiéis do mundo. No Brasil acho que está com quantos? 300, 400 mil fiéis mais ou menos? Templos eu sei que são mais de 30, 40 mil, né? Porque a nossa igreja hoje... Eu não gosto muito de ficar falando em números não, mas é bom para te ter uma visão, no Brasil hoje, nós somos uma igreja episcopal, de governos de bispos. Nós temos bispos, pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras na igreja. E nós somos hoje, desde 2 de setembro de 1930, uma igreja autônoma no Brasil, sem a ajuda missionária de fora, americana. Se sustenta de autogoverno, uma igreja que caminha com as suas próprias pernas, a nível financeiro, a nível espiritual, pastoral. Então nós temos hoje no Brasil diversas igrejas, templos, e somos divididos então em regiões. Agora, quer dizer, mas agora a parte educacional foi montada com recursos da igreja, né? Tipo a Unimed, os colégios que tem por aí, né? E hoje os colégios não precisam mais ajudar as igrejas, é isso, né? Não. As instituições que nós temos hoje é fruto do trabalho missionário lá de trás. Então, houve durante todo esse processo, todos esses anos, recursos. Com exatidão, eu não posso dizer qual é a nossa forma de contribuir. Hoje no atual momento, nós somos uma rede, a Rede Metodista de Ensino, que compreende, então, as instituições. Perfeito. Esse é o pastor Bruno Herculano, ele que está aqui conosco, e nós estamos falando dos 80 anos da Igreja Metodista em São José do Rio Preto. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre os planos da Igreja Metodista aqui para a nossa região, né? Amém. Porque, inclusive, a Igreja Metodista, ela foi na região de Santa Bárbara do Oeste, né? Acho que foi a primeira igreja, não foi na época aí? Correto. Na verdade, começa com os primeiros missionários, num primeiro momento, em 1835, 36, até 37, mas não teve um bom resultado. Só vai acontecer novamente uma segunda vinda de missionários e assim entender que o trabalho poderia se consolidar em 67. 66, 1866, 67. É então quando chega os primeiros missionários e se consolida no Brasil. Lembrando que ela só vai se tornar autônoma, independente, em 1930. Poxa vida, né? Então é uma história muito interessante, né? Ao contrário, não criticando, mas outras denominações, que o cara entra no outro dia sai porque esperava um resultado de milagres que não acontece. Então é uma igreja espiritual. Sendo uma igreja espiritual, pastor, eu queria que o senhor me explicasse como é trabalhar num momento em que a espiritualidade ela fica em segundo plano
E como é que vocês vão fazer essa expansão aqui na região? Como é que tem acontecido isso? A Bíblia, a palavra de Deus, nos declara lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, é um famoso versículo bíblico que muitas pessoas citam, comentam e às vezes passa despercebido, que é o versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Como nós dissemos no início, nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que nos abençoa, num Deus gracioso. Mas o Senhor nos convida a um primeiro momento a irmos para diante dele. Então a espiritualidade, a fé, que é uma das nossas bases, né, do movimento metodista e nossa forma teológica de pensar também, a fé, a nossa espiritualidade, ela deve ser em primeiro lugar. Nós vivemos num contexto, numa época em que há uma corrida em busca dos bens materiais, em busca do trabalho, em busca dos estudos, em busca de muitas coisas. E o mais importante, que é o nosso espírito, a nossa alma, ela está capenga. As pessoas hoje, elas não conseguem avançar em muitas coisas na vida simplesmente porque não tem uma espiritualidade. Falando da nossa denominação, da nossa igreja em particular, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão? A nossa missão como igreja é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo. Então nós participamos e o Senhor nos dá a oportunidade, o grande privilégio de participarmos da implantação do reino de Deus nessa terra, neste lugar. Então a espiritualidade, na forma prática, como nós fazemos isso? Através dos cultos públicos, através das nossas células, que são os nossos grupos pequenos, que reunimos nas casas para um momento de edificação, para um momento de consolidação, nos nossos retiros espirituais, e não deixando de lado a nossa ação social. Porque a nossa espiritualidade, ela tem que ser pensada não só em cultos, em louvores, em oração, mas a nossa forma prática de agir com aquele que precisa. Lembrando lá do movimento metodista que falávamos no início, nós pensamos no ser humano integral. Então nós pensamos não só na espiritualidade, no espírito, na alma, mas nós temos que pensar no corpo. Qual é a forma que nós podemos ajudar este ser humano? Ativando o seu potencial, animando, levando a ele pensar que há possibilidade de uma mudança de vida. O movimento metodista nos ajuda a pensar isso. Quando nós olhamos para a história do metodismo, nós conseguimos identificar que o que o movimento metodista fez foi possibilitar o homem e a mulher a crescer, a avançar na vida. Então, essa espiritualidade, ela está envolvida em uma obra de piedade, uma vida com Deus, uma busca diante de Deus, mas também ajudar o próximo, a investirmos em ação social, a abençoarmos, a de alguma forma exercer o nosso papel como cristão. Isso é fácil fazer através, aí, sem o uso de veículos de comunicação, porque hoje em dia, para atingir uma população, né, uma grande quantidade de pessoas, eu vejo aí muitas denominações têm seus canais, têm verdadeiras igrejas eletrônicas, né, uma coisa que é via satélite, uma estrutura violenta, e a coisa vai, mas eu vejo determinadas igrejas aí, eu cito não só do lado das tradicionais, como, por exemplo, a própria congregação cristã no Brasil, que ela consegue trazer um monte de gente por seio dela sem falar um A num rádio. Eu também, a metodista, também não tem nenhuma emissora de rádio que eu saiba, de televisão, porque é o que eu vejo por aí. E como é que é, hoje em dia, a gente vê essas igrejas que conseguem dar seu recado sem a utilização da comunicação em massa? No máximo através da internet, aí, alguma coisinha ali, um Facebook. Como é que é? Isso é espiritual, pastor? Eu acredito que nos dias de hoje, a mídia, os veículos, as formas de comunicação, está acelerado. Isso a gente não pode deixar de lado. Então, há hoje uma corrida e também a propagação do evangelho, da pregação. Olhando para a realidade hoje, nós conseguimos identificar que
há uma gama aí de denominações, igrejas que propagam o evangelho através da mídia, do rádio. Particularmente nós, como igreja metodista, nós temos também as nossas mídias. Como eu disse, nós no Brasil somos divididos em regiões. Pensando a nível de geografia, nós temos igreja metodista no Rio de Janeiro, no estado do Rio, no estado de São Paulo. Nós temos em todas as partes do Brasil. Então, em alguns lugares, nós temos a comunicação televisionada, nós temos rádios, nós temos... Cada um tem uma característica Tem uma característica, própria. Mas nós temos de forma oficial, né, o Expositor Cristão, que é um impresso, um jornal que nós temos há mais de 120 e tantos anos na nossa igreja metodista. E ele funciona até hoje. E ele funciona, foi premiado esses dias atrás como um dos melhores meios de comunicação. É porque em Rio Preto você não vê, por exemplo, no caso televisão e rádio sendo utilizados, né? Isso. No caso, a nossa igreja local... Aqui vocês usam mais o jornal, né? Nós usamos a mídia hoje, Facebook, usamos os impressos, hoje pelo WhatsApp, por vídeos, então nós divulgamos, nós de alguma forma tentamos... ser bênção através dessas mídias. Eu vi um cidadão uma vez falar o seguinte, que ele ia ficar feliz no dia que uma igreja pudesse enxergar outra. Ele falava o seguinte, na hora que eu puder da minha igreja enxergar uma outra, eu não vou falar nem qual denominação que é, né? E da outra enxergar a outra e cada uma, aí a gente está feliz. Né? Aí eu fico imaginando a questão da quantidade e qualidade, né? Porque quantidade não é difícil de atingir, a qualidade que é uma questão hoje... bastante discutível, né? Inclusive com essa passagem que o senhor fala do livro de Mateus aí, né? Que as outras coisas serão acrescentadas, né? Primeiro vem o reino de Deus, né? Primeiro vem a espiritualidade. Depois... As pessoas hoje têm feito o contrário, têm buscado as outras coisas e esquecido o principal, que é o reino, né? É a direção que Deus nos dá para alcançarmos, para vivenciarmos algumas experiências. Agora, nas igrejas que eu vejo hoje em dia, né, as pessoas, muitas estão até decepcionadas com denominações, denominações cristãs. E vem até uma debandada, às vezes, aí para alguns outros tipos de religiões. Eu vejo o cara virar budista, ele vai para o islamismo, determinadas coisas aí. Mas dentro da própria, do cristianismo, que eu vejo hoje em dia, é que as pessoas estão vindo para determinadas denominações mais pela dor do que pelo amor. E pela dor é duro, né? Porque dói, né? Quando vem pelo amor é melhor, né, pastor? É melhor vir pelo amor, porque pelo amor... O senhor procura mais pelo amor ou pela dor as suas ovelhas aí? Nós conseguimos alcançar e abençoar tanto no amor quanto na dor. O bom é que seja pelo amor. Mas pensando um pouquinho naquilo que estávamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 6, hoje há um trânsito religioso, não podemos negar isso. As pessoas hoje estão numa determinada denominação, amanhã estão em outras, e daqui a pouco, alguns anos estão em outras. Particularmente, eu falo da nossa denominação Igreja Metodista, porque eu cresci nela, conheço esta igreja e muitas pessoas que eu conheço, eu falo da minha própria família, nós estamos na igreja há muitos anos, nós nunca saímos dela, nunca deixamos ela. E muitas pessoas que eu conheço, nós estamos completando 80 anos. Eu tenho um irmão na igreja que ele está completando 87 anos. E nesses 87 anos, ele hoje é um dos pioneiros na nossa igreja local. A nossa igreja local está completando 80 anos. Quer dizer que desde os 7 já estava lá. Então, desde os 7, ele viu essa igreja crescer. Ele participou de muitas coisas. Uma frase que me chama a atenção desse próprio irmão, esses dias conversando com ele, é que ele liberou essa expressão: eu vivi de forma intensa esses 80 anos. Enquanto muitos, quem sabe, estão aí transitando em muitas igrejas, este pôde declarar: eu vivi intensamente os 80 anos. Nós temos pessoas na igreja que hoje estão completando 40 anos de igreja. É muita coisa, né? Estão completando 10. Agora, neste final de semana, nós estaremos recebendo a comunhão da igreja. Alguns irmãos,
como profissão de fé, batismo, que estão se achegando a essa igreja metodista. Sei. E estão participando desses 80 anos. Eu vejo determinadas pessoas quando falam com a gente o seguinte, porque eu estou insatisfeita em determinada denominação, eu quero me encontrar. Aí tem gente que aconselha o seguinte, vai em cada uma delas aí e veja o que vai acontecer. Onde você se sentir melhor, onde o Espírito Santo ele falar com você, é aquela ali. E aí você fica, né? Mas aí depende, a concorrência está muito forte, né? Porque tem muitos atrativos por aí, coisas que acontecem que fica um negócio meio complicado, né? Com certeza. Como eu disse, porque o trânsito religioso hoje é muito. Numa igreja, por exemplo, dessas, tipo a presbiteriana, a metodista, ou as igrejas tradicionais, as igrejas evangélicas tradicionais, elas têm um determinado tipo de comportamento onde a paciência para que você possa ser abençoado é uma coisa que você tem que cativar, né? Você vai lá, você vai se encontrar, você vai se fortalecer e você vai trabalhar para conquistar alguma coisa. Nada cai de cima, aqui em cima, vai cair uma Land Rover em cima de você porque você foi para determinado local e disseram que a partir de amanhã você está rico. Isso é muito relativo, pode até o cara ganhar na Mega Sena, é outra história. Então, esse apelo imediatista que as pessoas têm, acaba às vezes frustrando as pessoas. Tem gente também que vai para esses lugares e acaba se encontrando também. Eu conheço gente que está aí há bastante tempo. Mas aí fica esse negócio, eu pulo daqui para amanhã, porque a paciência é um dom, né? Tem que ter a paciência, né? Hoje, quando nós falamos já aqui sobre essa questão de trânsito, né, trânsito religioso, igrejas, denominações, o que eu de forma particular entendo? Deus ele nos direciona, Deus ele nos confirma o lugar. Isso existe então. Deus nos confirma. Eu acredito que você não vai chegar numa igreja e vai visitar e se você voltar nessa igreja, é porque alguma coisa te atraiu. Então, quem sabe uma boa palavra, né, a comunhão, a recepção. Na nossa igreja, de forma particular, eu escuto que muitas pessoas se achegaram à vida da igreja pelo acolhimento, pelo bom acolhimento. O acolhimento. O acolhimento. Quem sabe o acolhimento, ele vai fazer um grande diferencial. Porque o acolhimento, ele nos fala de amizade, de abraço. Tem pessoas que não receberam um abraço em um mês, mas na igreja, no momento de oração, quem sabe o líder, o pastor, o Ministério da Música, convida para um momento de oração de 2 em 2, formar grupos, e ali a pessoa, em um mês, é o primeiro abraço que ela está recebendo em um mês. É isso mesmo. Então ela se sente acolhida, ela se sente pertencente àquele grupo. Ela faz parte daquele grupo. E quem sabe ela começa a frequentar e já começa a declarar para alguns que é membro daquela igreja, que já faz parte daquela igreja, faz parte daquela família. Como fala, da mesma forma, eu sou da família tal, com o orgulho que a gente tem de qualquer família que a gente participe, né? Família é a melhor coisa do mundo, né, pastor? Com certeza. Tá. Pastor Bruno Herculano, foi um prazer muito grande falar com o senhor. Lembrando que a Igreja Metodista está completando seus 80 anos e eu tenho muito prazer, né, de ter participado da minha formação na Igreja Metodista nos colégios que eu estudei em Minas Gerais. Eu acho que compensou, viu? Amém. Eu não sou metodista, mas o método metodista me conquistou e me formou. Aquilo ali foi uma lição na vida que eu não... Tem 2 coisas que eu vou falar para o senhor, viu? Eu falo aqui agora. 2 coisas na minha vida que me transformaram como cidadão e como homem. O colégio da Igreja Metodista e o Exército Brasileiro. Não tem coisa melhor. Que benção. Tá bom? Foi um prazer receber. Ficamos felizes. Vai ter uma apresentação? Ter lá? Ficamos felizes pela oportunidade de estarmos juntos aqui. E falando da apresentação, nós teremos agora, no encerramento deste mês, no próximo final de semana agora, um final de semana especial. É um final de semana onde a gente está fechando as festividades dos 80 anos da Igreja Metodista, dos trabalhos metodistas em Rio Preto. Que bom. E no dia 30 agora, no sábado, às 19h30, nós teremos um tempo de ação de graças ao Senhor. Um tempo onde nós teremos a oportunidade de homenagear e sermos também homenageados. Será conosco o coral da Igreja Batista, que segundo a história metodista e dentro
dentro daquilo que nós estamos buscando como história desses 80 anos, nós descobrimos que a Igreja Batista foi parceira no início, tanto eles conosco e a Igreja Metodista também com eles, participaram nesse primeiro momento, ou seja, eles deram as mãos e caminharam junto para a implantação, né, do trabalho missionário aqui. E no dia, então, 30, nós teremos esse momento especial, um culto de ação de graças ao Senhor, e estaremos então com a nossa igreja, irmãos e irmãs, e todos estão convidados para este momento. E no dia 31, no culto da noite, às 19 horas, nós estaremos encerrando a nossa programação. Estará conosco também o nosso bispo-presidente da nossa região, ministrando uma palavra, e também neste culto nós teremos a oportunidade de receber novos irmãos e irmãs à comunhão da igreja pelo batismo, pela profissão de fé. É bênção. Tudo é bênção. Ok, a igreja metodista fica ali na Badibacite, esquina com a delegado Pinto de Toledo. Na esquina mesmo, não tem erro. Tá certo. Foi um prazer, pastor. Obrigado pela participação. Nós agradecemos a todos que participaram conosco nesse programa, desejando a todos uma ótima semana. Amanhã nós teremos aqui o pessoal do Sindicato dos Engenheiros aqui de Rio Preto. Nós vamos falar sobre planejamento da cidade, né? Como o sindicato está participando desse planejamento, que a gente vê muita coisa esquisita acontecendo por aqui, né? Tenham todos uma ótima semana.